Então, vamos lá. A gente já viu algumas indeterminações nessas outras aulas que a gente teve. A gente viu 0 sobre 0. A gente viu antes infinito sobre infinito. E a gente também fez exemplo de infinito menos infinito. São coisas que a gente não sabe dizer exatamente qual que é a resposta. Depende muito do nosso caso. Agora vamos pensar em outra situação. Vamos deixar esses caras aqui. E vamos pensar numa situação diferente. Qual seria o limite da função 1 na x quando x tende a 2? Bom, nada me impede de colocar o 2 ali. 1 elevado a 2 é 1. Então, esse limite dá 1. E se eu quisesse calcular o limite de 1 na x quando x tende a 0? Todo número elevado a 0 é 1. Então, 1 ali. Então, esse 1 não tem muito problema. E no infinito? Já que para todos os números a gente não tem problema, o que aconteceria quando eu colocasse x tendendo a infinito? Não sei, eu acredito que seja 1, mas eu ainda estou com dúvida. Vai que tem algum problema ali. Os outros todos eu consegui afirmar, esse não. Já que o meu único jeito de conseguir resolver isso é indo para o gráfico, a função 1 na x. 1 na x, na verdade, ela é a própria função constante 1. Então, fica fácil a gente imaginar que quando x for tender ao infinito, essa função realmente dá 1, tanto positivo quanto no negativo. Então, eu posso, de fato, escrever que limite da função 1 na x quando x tende ao infinito é 1. Aí, vem uma pergunta. 1 no infinito é igual a 1? Sempre? Será que isso é sempre verdade? Não. Não é sempre verdade. Vamos ver então um exemplo de quando isso não é verdade. Vamos pegar essa função aqui, ó. 1 mais 1 sobre x na x. Ela é meio estranha, não é tão comum assim pra gente, mas ela é bonitinha, ela não está definida em zero, porque eu não posso pôr o zero aqui, então o domínio dela é todo mundo menos o zero, mas tudo bem. Pensar que essa é a minha função, vamos calcular então o limite quando x tende a infinito. A gente, se for pensar por pedacinhos, a gente sabe que esse meiozinho aqui, quando x tende a infinito, esse meiozinho aqui vai para zero. Aqui não posso substituir, mas pensando que eu poderia colocar o infinito aqui, eu teria exatamente essa situação. Aí a pergunta, então esse limite dá 1? Não, não dá 1. Pode parecer estranho, mas isso não vai dar 1. Se vocês pegarem a calculadora de vocês e, por exemplo, colocar ali x igual a 90, ou melhor, x igual a 9,999, ou x igual a 9999999, e cada vez aumentando mais esse número, com x cada vez maior, vocês vão ver que esse limite aqui, ele está se aproximando de um número bem interessante. Que número que é esse? Ele vai se aproximar mais ou menos de um número assim, 2,718 e vai continuar. Já falei para vocês esse número ele é bem especial, tá? E esse número se chama E, certo? Então, reparem que, por mais que isso daqui seja uma coisa muito pequena, como a gente somou 1, esse cara, ele passa a ser um pouquinho maior do que 1. E se ele é um pouquinho maior do que 1, quando eu elevo ele a uma potência positiva também, uma potência maior do que 1, na verdade, esse cara ele cresce, mas repara que ele vai crescendo e ele não vai ultrapassar esse número. Então, a gente tem que esse limite da E. Esse cara aqui, ele é bem especial, é uma das formas onde a gente define o E, assim como a gente define o π como sendo a ideia do círculo, né? Como sendo o comprimento dividido pelo diâmetro, que é onde surge o π.
O E surge exatamente desse cara, exatamente tentando responder a pergunta 1 na infinito dá 1, sempre? Não. Isso não é sempre verdade. Então, a gente também tem que 1 na infinito é um tipo de indeterminação. Uma coisa interessante da gente ver é que se a gente for olhar então como uma função, f de x igual a 1 mais 1 sobre x na x, essa função ela tem uma assíntota e a assíntota dela é exatamente o e. Essa é a assíntota horizontal, a gente só viu as horizontais, horizontal da minha função. A saber, essa função é bem bonitinha. Essa é a função, ela é aberta em zero, ela tem limites laterais distintos aqui em zero, ela não tem limite em zero, mas limite quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito, dos dois jeitos ela vai dar 2,71, ela vai dar e. Então a gente tem uma assíntota bem bonitinha aí. Esse limite é bem importante, a gente vai usar bastante ele para resolver outros exercícios.